Nos últimos 12 meses, algo notável aconteceu, e a maioria das pessoas no Ocidente mal percebeu. Enquanto as manchetes focavam em inflação, guerra, caos político e ansiedade econômica, a China discretamente teve possivelmente o ano geopolítico mais forte deste século. Avanços em inteligência artificial, superávites comerciais recordes, domínio em veículos elétricos, avanços explosivos em robótica, infraestrutura de energia e tecnologia militar. A China acumulou conquistas semanalmente, não por propaganda, mas por execução, o que é relevante na geopolítica atual. O futuro não chega de repente, mas se revela por impulsos. Para entender o que virá em 2026 e depois, não são previsões, mas evidências que você precisa. Porque 2025 não mostrou apenas o que a China conquistou, mostrou para onde o mundo está indo. Hoje, vamos analisar as 8 principais histórias da China do último ano, não como retrospectiva, mas como roteiro. Esses são os acontecimentos que explicam por que a China não está mais apenas competindo, ela está se posicionando para vencer o futuro. Número 1. O avanço da China em IA, um dos sinais mais claros de para onde a China está indo, veio da inteligência artificial. Durante anos, os Estados Unidos foram amplamente vistos como o líder incontestável em IA. A possibilidade da China desafiar esse domínio era vista como algo distante, talvez só em uma década, se acontecesse. Essa suposição caiu rapidamente após o lançamento do DeepSeek, grande modelo de linguagem da China. Em desempenho, o DeepSeek surpreendeu em vários testes, igualando ou superando modelos ocidentais como o ChatGPT. O que impressionou não foi o desempenho, mas como o DeepSeek foi criado, desenvolvido com cerca de 1/10 do orçamento dos concorrentes ocidentais. E não por uma gigante do Vale do Silício, mas por uma empresa financeira chinesa que tratava o projeto como trabalho paralelo. Esse único fato destruiu uma das principais suposições por trás do boom da IA nos Estados Unidos, a de que apenas capital massivo, poder computacional infinito e taxas de queima de bilhões de dólares poderiam produzir resultados. Os mercados globais de IA reagiram de imediato. Bilhões foram perdidos em ações de tecnologia dos Estados Unidos quando investidores perceberam que a narrativa da IA poderia estar errada. DeepSeek mostrou que eficiência, não excesso, era o caminho para vencer. Sua filosofia era ainda mais disruptiva. Diferente dos sistemas ocidentais fechados e pagos, a DeepSeek é open source. Qualquer um pode usar, modificar e desenvolver sobre ela. Para países do sul global, isso fez da DeepSeek uma alternativa acessível aos modelos de IA ocidentais dominados por poucas corporações, e ela não veio sozinha. Abriu as comportas. Nos meses seguintes, modelos chineses como Qwen e Moonshot cresceram, sendo até adotados por grandes empresas ocidentais como a Airbnb. Um resultado impensável um ano antes, com uma implicação difícil de ignorar. Os Estados Unidos apostaram seu futuro econômico em retornos especulativos da IA, enquanto a China prioriza a eficiência na implantação e uso prático. Segundo, o superávit comercial de $1 trilhão da China, outro sinal claro do rumo da economia global, veio do comércio. China atingiu recentemente um marco histórico, superávit comercial de $1 trilhão com o mundo. Esse número já é impressionante, mas o mais relevante é como foi alcançado e em que condições. Há apenas 20 anos, a China ainda era ofuscada pelos Estados Unidos e pelo comércio global. Hoje, ela é o principal parceiro comercial da maioria dos países. Essa transformação não aconteceu por acaso, foi resultado de um planejamento industrial de longo prazo, uma profundidade de manufatura sem igual e uma capacidade de adaptação mais rápida do que qualquer outra grande economia. O que torna esse marco notável é o ambiente em que ocorreu. A China não alcançou um superávit de $1 trilhão em época de cooperação global ou mercados abertos. Ela conseguiu isso sob pressão dos Estados Unidos e da Europa. Tarifas, sanções, controles de exportação e discursos políticos constantes sobre desacoplamento e reestruturação das cadeias de suprimentos. Em teoria, essa pressão deveria enfraquecer a posição chinesa no comércio global. Isso revelou uma verdade mais incômoda. Não há alternativas reais para muitas categorias de bens industriais, componentes e insumos intermediários. Cadeias de suprimentos alternativas não existem em grande escala. Quando governos ocidentais tentaram se afastar, os mercados globais os contornaram. A China ajustou seus fluxos comerciais, aprofundou os laços com seus parceiros no BRICS e no Sul Global mais amplo e mais do que compensou quaisquer perdas no mercado dos Estados Unidos. O resultado é inconfundível. O papel da China como fábrica do mundo não está diminuindo, está se expandindo, e a ideia de que a economia chinesa está à beira do colapso tornou-se cada vez mais difícil de sustentar. Quando os dados apontam na direção oposta, olhando para 2026, esse superávit comercial não é apenas uma manchete, é um alerta. A economia global já tomou sua decisão e as tentativas de isolar a China estão esbarrando de frente com a realidade econômica. Número 3, BYD supera a Tesla na Europa.
Se quiser ver o que ocorre quando empresas chinesas competem com marcas ocidentais, basta olhar para a Europa. Um dos acontecimentos mais reveladores do último ano foi a ascensão da BYD e o declínio simultâneo da Tesla nos mercados europeus. Isso não é uma mudança marginal, mas sim decisiva. As vendas da BYD na Europa cresceram mais de 270% em relação ao ano anterior, enquanto as da Tesla caíram drasticamente nos principais mercados do continente. O colapso foi dramático. Quedas de 2 dígitos em quase todos os lugares, incluindo França e Espanha. O que destaca esse resultado é o contexto. A BYD não entrou na Europa em igualdade, pois seus veículos enfrentaram várias regulamentações, tarifas e custos feitos para proteger montadoras locais e americanas. Essas políticas frequentemente aumentam o preço dos veículos em milhares de euros, mas mesmo assim, os consumidores europeus escolheram a BYD. Isso mostra tudo o que você precisa saber sobre a competitividade da manufatura chinesa. Qualidade, preço, confiabilidade e recursos foram mais importantes que lealdade à marca ou pressão política. Quando houve escolha real, os resultados falaram por si. Essa dinâmica já ocorreu no sul global, com fabricantes chineses de veículos elétricos substituindo gradualmente marcas japonesas, europeias e americanas em mercados como Brasil e Sudeste Asiático. A Europa deveria ser diferente, uma fortaleza de regulamentação e vantagem histórica. Em vez disso, tornou-se a prova de que a proteção pode atrasar a concorrência, mas não pode impedi-la. E é aqui que a história se torna voltada para o futuro. A Europa não é o objetivo final, é o caso de teste. A verdadeira questão é se esse mesmo padrão chegará à América do Norte, e essa pergunta já está sendo feita. O Canadá debateu se suas tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses são sustentáveis a longo prazo. Se essas barreiras caírem, mesmo que em parte, será um desafio existencial para a Tesla e toda a indústria de veículos elétricos da América do Norte. Entrando em 2026, a Europa mostra que empresas chinesas não precisam de tratamento especial para vencer, só de acesso. Com concorrência, o resultado é prático, não teórico. Número 4. O crescimento do soft power da China, agora uma das mudanças mais subestimadas do último ano, não aconteceu na economia ou na tecnologia, aconteceu na percepção. Durante décadas, a imagem da China no Ocidente foi marcada por estereótipos, repressão, poluição, baixa qualidade de vida e poucas oportunidades. Essa narrativa persistiu não porque fosse precisa, mas porque praticamente não era contestada. O que mudou não foi a China, foi a exposição. O ponto de virada ocorreu quando milhões de usuários ocidentais passaram a interagir com plataformas chinesas como TikTok e Xiaohongshu. Ao tentar restringir ou remodelar o acesso às redes sociais ocidentais, o esforço teve efeito oposto, abriu uma janela para a China. O que as pessoas viram contradizia diretamente anos de mensagens. Comida fresca e acessível, serviços públicos eficientes, cidades modernas, vida conveniente e infraestrutura e segurança presentes, algo cada vez mais raro em muitos países ocidentais. Como esse conteúdo não era filtrado pela mídia ou política, tinha credibilidade. Isso se intensificou quando a China ampliou o acesso sem visto para vários países. O resultado foi uma onda de criadores ocidentais indo à China e registrando suas experiências ao vivo. As reações eram surpreendentemente consistentes. Choque ao perceber como a realidade era diferente da narrativa que as pessoas ouviram durante anos. Um exemplo notável foi iShowSpeed, famoso youtuber que transmitiu ao vivo suas viagens pela China para grandes audiências. Nada foi encenado ou censurado, por isso teve tanto impacto. Paralelamente, marcas chinesas de consumo ganharam destaque global. Empresas como a Pop Mart tornaram produtos domésticos fenômenos culturais globais, enquanto montadoras e marcas de tecnologia chinesas superaram tradicionais nomes ocidentais em categorias inesperadas. O diferencial deste momento em relação a outros esforços de soft power é simples, não foi movido por mensagens, mas pela visibilidade. A China não disse às pessoas o que pensar, ela simplesmente deixou que as pessoas vissem o que estava acontecendo na prática. E à medida que os Estados Unidos se retraem cada vez mais e a curiosidade global sobre a China cresce, essa mudança só está se acelerando, indo para 2026. O poder brando da China não está crescendo porque está sendo promovido, está crescendo porque a velha narrativa não consegue mais sobreviver ao contato com a realidade. Número 5. A revolução dos robôs na China. Outro sinal de que o ímpeto da China está acelerando vem da robótica, e é difícil exagerar o quanto isso vai ser transformador. Robôs humanoides chineses viralizaram devido à novidade dos primeiros vislumbres. Dançar sincronizado, movimentos fluidos e apresentações que lembram ficção científica, mas focar só no espetáculo é ignorar a verdadeira história. O importante não é os robôs saberem dançar, mas a velocidade de sua evolução e seus propósitos.
Em menos de um ano, os robôs humanoides da China evoluíram de demonstrações rígidas e coreografadas para sistemas fluidos e adaptativos, capazes de movimentos complexos, equilíbrio e coordenação. Essa velocidade de avanço é o principal destaque. Quando grandes avanços ocorrem em meses, não décadas, indica que a tecnologia vai se expandir. Vi isso de perto na Conferência Mundial de IA em Xangai, o foco do salão de exposições não era entretenimento. Os robôs foram projetados para funções práticas muito específicas, como auxiliar idosos, apoiar a mobilidade, realizar tarefas domésticas repetitivas e operar em ambientes industriais controlados. Esses não eram protótipos para investidores, mas versões iniciais de sistemas prontos para implantação. Aqui, a vantagem da China se destaca. A robótica está na interseção entre IA, manufatura, cadeias de suprimentos e energia, todas áreas em que a China já lidera ou está rapidamente fechando a diferença. Isso faz com que novos projetos avancem do conceito à produção em massa muito mais rápido que em outros lugares, com implicações além da conveniência. Com o envelhecimento da população e a crescente escassez de mão de obra nos países desenvolvidos, a robótica torna-se uma necessidade econômica. A China utiliza a automação não para substituir trabalhadores, mas para ampliar sua capacidade produtiva. Entrando em 2026, a questão não é mais se robôs humanoides farão parte do cotidiano, mas quem irá implantá-los, em larga escala. Primeiro, e com base no ritmo do progresso, a China não está mais experimentando, está industrializando o futuro do trabalho número 6. A China ainda pode construir e impulsionar o futuro. Uma das vantagens mais claras que a China leva para 2026 não é digital nem abstrata, é física. Enquanto muitos países desenvolvidos enfrentam infraestruturas antigas e redes elétricas sobrecarregadas, a China segue fazendo algo cada vez mais incomum. Ela constrói em larga escala e fornece energia às suas obras. A China é conhecida por infraestrutura ambiciosa, como a barragem das Três Gargantas e a maior rede de trens de alta velocidade do mundo. Esse padrão é consistente há décadas. O que mudou é que a China segue acelerando, mesmo com outros países estagnados, até em uma de suas províncias menos desenvolvidas, Guizhou. A China finalizou a ponte mais alta do mundo, que cruza um grande cânion e reduz horas de viagem de carro para minutos. O projeto durou menos de 4 anos e custou bem menos do que uma infraestrutura semelhante exigiria em muitos países ocidentais. Atualmente, projetos desse porte não são só adiados, mas nem mesmo tentados, e a infraestrutura é só parte da história. A principal limitação da economia moderna é a energia, pois inteligência artificial, veículos elétricos e manufatura avançada elevam muito a demanda por eletricidade. A China tomou medidas para ampliar a oferta, enquanto os Estados Unidos enfrentam alertas sobre instabilidade da rede e subinvestimento a longo prazo. A produção de energia da China aumentou junto com a demanda, não apenas em fontes renováveis. A China lidera na produção de painéis solares, turbinas eólicas e baterias, além de avançar na geração de energia de base. A China ativou o primeiro reator de tório do mundo, tecnologia teorizada há décadas no Ocidente, mas nunca usada. Reatores de tório em grande escala oferecem combustível abundante, resíduos recicláveis e mais segurança que sistemas nucleares tradicionais. Ao mesmo tempo, a China quebrou recordes em pesquisas de fusão nuclear, avançando rumo a uma fonte viável de energia ao recriar a energia de uma estrela na Terra. Apesar de experimental, o avanço da fusão acelera prazos. No geral, infraestrutura e energia são uma só vantagem. A China não está apenas construindo estradas, pontes, fábricas e centros de dados, está garantindo que tudo isso possa ser abastecido de forma confiável, barata e em grande escala. Entrando em 2026, isso importa mais do que quase qualquer outra coisa. Crescimento econômico, IA, automação industrial e segurança nacional dependem da capacidade física. Nesse ponto, a China não só alcança, mas se distancia. Número 7. As sanções não pararam a China, apenas incentivaram sua autossuficiência. Se a IA é a corrida, semicondutores avançados são o combustível. Durante anos, os Estados Unidos acreditaram ter vantagem inigualável. A estratégia de Washington era restringir o acesso da China a chips avançados, frear seu avanço em IA e assim manter a dominância tecnológica dos Estados Unidos. No papel, fazia sentido, mas na realidade, esse plano saiu pela culatra. Não faz muito tempo, a visão predominante entre os analistas era de que a China estava muitos anos atrás dos Estados Unidos no desenvolvimento de chips de ponta, mas essa narrativa agora desmoronou. Líderes do setor já reconhecem isso. Jensen Huang, CEO da Nvidia, foi direto após visitar instalações nos dois países. Duvidar da capacidade da China de fechar essa diferença é uma aposta perdida. O avanço da China não veio de copiar designs ocidentais, mas sim de se adaptar às restrições.
Embora os chips chineses ainda fiquem atrás dos mais avançados da Nvidia, a China superou isso no sistema com técnicas avançadas de empilhamento e agrupamento. Empresas como a Huawei combinaram vários processadores para atingir desempenho comparável aos sistemas de IA mais avançados do mundo. Ou seja, a China pode não ter o melhor chip, mas alcançou resultados iguais, e em computação, resultados valem mais que rótulos. O ponto decisivo foi a confirmação de que a China desenvolveu com sucesso suas próprias máquinas de litografia, faltando para sua independência em semicondutores. Por anos, a dependência de litografia estrangeira foi o maior obstáculo ao avanço da China. Mas com essa capacidade agora surgindo internamente, a lógica do confinamento tecnológico permanente foi efetivamente quebrada. O que torna essa mudança tão significativa é que não foi opcional. Os controles de exportação dos Estados Unidos deram à China um prazo, não uma escolha, e a resposta foi mobilizar talento, capital e indústria em grande escala. Essa história não termina com paridade, mas acelera a partir daqui. Após atingir a autossuficiência, a iteração aumenta, os custos caem e a dependência some. Ao entrar em 2026, a questão dos semicondutores deixou de ser se a China pode sobreviver sem chips ocidentais e passou a ser se o Ocidente conseguirá manter sua vantagem quando a China competir livremente. E número 8. A China planeja o futuro enquanto outros debatem o presente. Todas as tendências do vídeo de hoje, IA, domínio comercial, veículos elétricos, robótica, infraestrutura, energia e autossuficiência em semicondutores, revelam uma vantagem que diferencia a China do Ocidente: o planejamento de longo prazo. A China está agora entrando em seu 15º plano quinquenal, cobrindo o período de 2026 a 2030, e a China não está adivinhando o que vem a seguir. Ela está formalizando um plano, e esse plano não inventa novas prioridades, ele consolida o impulso que já foi construído. No centro desse plano estão 3 pilares claros. Primeiro, uma mudança decisiva para indústrias avançadas. Semicondutores, IA, robótica, aeroespacial e manufatura de alto nível não são mais tratados como setores emergentes, mas sim como bases estratégicas do poder nacional. Segundo, autossuficiência estratégica. Após anos de tarifas, sanções e controles de exportação, a China agora formaliza o que já era necessário, diminui a exposição a cadeias hostis e fortalece a demanda interna. Isso deixa a economia chinesa mais resiliente e difícil de ser pressionada externamente, e além disso, energia e sustentabilidade em grande escala. A China investe fortemente em energias renováveis, veículos elétricos e sistemas avançados, não por metas climáticas, mas para garantir que crescimento, automação e IA não sejam limitados por energia. O que torna esse plano relevante é o histórico da China. A China nem sempre cumpre todas as metas, mas atinge o suficiente de forma consistente para garantir vantagens duradouras, e isso se acumula. Essa continuidade faz com que investimentos em tecnologia, infraestrutura e indústria se fortaleçam juntos ao longo do tempo, algo que a maioria dos sistemas políticos ocidentais não consegue replicar. Isso nos leva ao panorama mais amplo. Quando você se afasta e observa essas 8 histórias juntas, um padrão se torna impossível de ignorar. A China não aposta apenas em uma descoberta ou vantagem passageira, está progredindo simultaneamente em todos os domínios estratégicos. Tecnologia, energia, manufatura, poder militar, infraestrutura e planejamento de longo prazo. Isso não é sorte, isso é impulso. E é por isso que 2026 vai importar tanto, porque as tendências que aceleraram em 2025 agora estão se acumulando. Os sistemas criados pela China começam a se fortalecer entre si. Isso não quer dizer que a China não enfrente desafios, mas diferente do Ocidente, ela atua com confiança, coordenação e visão de longo prazo. Para entender o rumo econômico, tecnológico e geopolítico do mundo, basta seguir esses sinais. E à medida que avançamos mais profundamente em 2026, vou acompanhar exatamente como esses desenvolvimentos evoluem, para onde eles levam e o que significam para o futuro do nosso mundo. Então, se você quer se manter à frente, certifique-se de se inscrever no canal, porque o próximo capítulo dessa história já está se desenrolando. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por terem chegado até este ponto do vídeo e quero agradecer pelo apoio incrível ao longo dos últimos anos. Criamos este canal no YouTube para debater as principais tendências geopolíticas globais e abordar a China, um país que, sem dúvida, se tornará um país-chave para o futuro de todo o nosso mundo. Como vimos em janeiro de 2026, países do mundo estão se afastando dos Estados Unidos e se aproximando da China. E pelos 8 motivos que apresentamos no vídeo de hoje, você pode ver claramente o porquê. Como sempre, muito obrigado pelo apoio incrível de todos vocês e espero vê-los em nosso próximo vídeo em breve.